Diz-me o que comes, dir-te-ei quem és. É um ditado popular que, sendo já antigo, tem ganho peso nas últimas pesquisas relacionadas com a DI. Hoje, há fortes indícios de que a terapêutica nutricional pode ser eficaz no controlo da doença inflamatória intestinal, quer durante a agudização da patologia, quer mesmo quando a doença está em remissão. Quando as dúvidas sobre o que comer no nosso dia-a-dia se instalam e não sabemos se devemos ou não mudar a nossa dieta alimentar, o melhor é procurar a ajuda especializada do nutricionista. Ele tem todas as respostas que procuras. Muitas pessoas com colite ulcerosa pensam que quando uma crise aparece, a culpa é da alimentação. Será que há mesmo uma relação de causa e efeito entre o que se come e a evolução da doença? E será que devemos fazer uma dieta alimentar diferente quando estamos numa crise? Quais os alimentos que podemos comer e devemos evitar se temos colite ulcerosa? Para teres todas as respostas, a nutricionista é fundamental. Vamos ter com ela. Doutora Carla Guimarães, muito bem-vinda, muito obrigada por estar connosco mais uma vez no canal da APDI para falarmos de nutrição, de facto, na doença inflamatória intestinal. E é interessante porque de repente, não sei se fui só eu que percebi isto, ganha mais peso a ideia de que a nutrição pode ser, e a alimentação pode ser muito importante na doença inflamatória intestinal. Há dados novos que comprovam esta teoria ou não? De facto, a Marina diz bem, nos últimos tempos explodiu, por assim dizer, a investigação nessa área e a preocupação em perceber se a alimentação de facto estaria associada a algum processo, portanto, aqui no intestino, na saúde intestinal, e há bastantes investigadores a defenderem essa posição, que de facto a alimentação tem um papel preponderante na saúde intestinal e, por consequência, nas doenças inflamatórias intestinais. É uma porta muito importante que se abre, não é? Exatamente, é um poder que temos hoje em dia que não tínhamos. Isto vem de onde? De facto, e como é que se processa este efeito da alimentação na saúde intestinal? Pensa-se ser através da alteração da nossa microbiota intestinal. O que é isto, não é? Também conhecida por flora intestinal. Portanto, é um conjunto de bactérias que temos que vivem no nosso intestino e que, de facto, começamos a perceber que elas têm um papel fundamental no nosso bem-estar e na nossa saúde. Esse conjunto de bactérias tem bactérias mais benéficas e tem outras menos benéficas, e do equilíbrio dessas bactérias e da sua funcionalidade resulta um bem-estar na saúde. E o que é que se tem vindo a descobrir? Que nós conseguimos alterar a composição dessa microbiota com a alimentação. E, portanto, a alimentação poderá ter aqui um papel benéfico se comermos bem, ok? Já vamos comemos saber bem, o que é isso, alimentamos-nos bem, as nossas bactérias, a composição que temos é adequada e a sua funcionalidade é adequada e portanto, promove mais saúde. No oposto, de facto, se temos uma alimentação dita mais ocidental, que também depois podemos ver o que é isso, de facto altera a composição dessa microbiota, a chamada disbiose, há um desequilíbrio e que se pensa que de facto estará associado a haver mais inflamação, mais doença. E, nomeadamente, na doença inflamatória do intestino, de facto, muitos investigadores estão também a estudar nesse sentido, de que, de facto, está associada a alguma disbiose. As pessoas que têm doença inflamatória intestinal têm alguma disbiose e, portanto, aqui, se eu com a alimentação consigo equilibrar a minha microbiota, provavelmente vou conseguir equilibrar e controlar a doença inflamatória intestinal. E é muito importante que a parte clínica também dê razão a esses investigadores, o que até há um tempo atrás havia alguns pontos de interrogação relativamente à importância que havia, de facto, a defesa destes princípios. Sendo assim, e uma vez que disse que uma alimentação boa, não vou dizer saudável, porque isso se calhar é outra coisa, uma alimentação boa acaba por ter efeito não só no nosso intestino, como em tudo aquilo que acontece
na nossa vida. Isto vale para pessoas que têm doença inflamatória e para quem não tem doença inflamatória. E depois falou numa coisa muito importante, que é a alimentação ocidentalizada, que é aquela que, de um modo geral, os jovens hoje em dia têm, e não só os jovens, toda a gente tem. Que alimentação é esta que não é benéfica? De facto, é uma alimentação que é muito rica em produtos açucarados, rica em gorduras saturadas, que podem estar presentes, por exemplo, nas carnes vermelhas, em alguns laticínios mais gordos, excesso de consumo de proteína de origem animal, muito poucos frutos e legumes e muitos processados, muito fast food. E, de facto, os estudos mostram que populações que seguem esse tipo de alimentação têm um risco acrescido de virem a ter doença inflamatória intestinal. De facto, os jovens, há cada vez mais jovens, cada vez pessoas com 20, 30 anos que de facto estão a sofrer doença inflamatória intestinal. A alimentação pode ser uma das causas. Exatamente, é isso que se está a associar, é uma das várias causas, pode ser uma das várias causas, não é? Sabemos que a doença inflamatória, as causas são multifatoriais, a parte genética, a parte ambiental, a parte de uma resposta imunitária desregulada, mas aqui o papel importante da alimentação, verificou-se que populações que não tinham doença inflamatória, se forem transpostas para os sítios onde têm uma alimentação mais ocidental, há um aumento da incidência da doença. Se eu lhe perguntar se este processo é o mesmo processo que, por exemplo, acontece com a diabetes, estarei muito longe da verdade, ou seja, pessoas adaptadas a determinadas situações. Porque a diabetes também tem muito foco, portanto, o ambiente, a alimentação, sim. Pode... Então agora vamos falar daquilo que nos pode fazer bem, digamos assim, o que é que de facto se pode comer, o que é que de facto nós devemos privilegiar para que, mesmo que já tenhamos doença inflamatória, possamos minorar esse problema, porque não sei se depois do mal feito ainda se pode fazer qualquer coisa, mas se calhar ainda pode, sim, mesmo em termos de alimentação. Acreditamos que sim. Além de acreditar, precisamos de evidências científicas, não é? E de facto os estudos mostram-nos cada vez mais que a alimentação pode ser usada como um adjuvante da terapêutica farmacológica. Portanto, temos no sentido de que temos a doença controlada e se tivermos uma alimentação adequada, nós podemos ambos, não é, conseguir controlar portanto, a doença e até provavelmente poder evitar novas crises. Dito isto, que tipo de alimentos ou que tipo de padrão alimentar estaria associado? Indivíduos que são expostos à alimentação rica em fibras, por exemplo, mais cereais integrais, mais frutas, mais legumes e hortaliças, sabe-se que tem um risco diminuído de vir a ter doença inflamatória intestinal. Também foi demonstrado o efeito benéfico do consumo de peixes gordos. Os peixes gordos, penso que são muito falados a nível geral, por causa dos ômega 3, não é? Uma gordura essencial, as sardinhas, o atum, o salmão e de facto também um efeito benéfico no controle da doença inflamatória, talvez, pensa-se, por ser devido às suas capacidades anti-inflamatórias. Claro que nós precisamos mais estudos para ter certezas. E um outro grupo de alimentos muito interessante também, que tem mostrado alguns resultados interessantes, tanto na colite ulcerosa como na doença de Crohn, é potenciarmos a ingestão de alimentos ricos em probióticos. O que é estes probióticos? São as bactérias boas que interessa que nós tenhamos no intestino para favorecerem a saúde, por assim dizer, de uma maneira simples. E que alimentos são esses? Por exemplo, os iogurtes são uma boa fonte de probióticos, os leites fermentados e, portanto, este conjunto, se eu tiver um padrão alimentar em que junte todos estes alimentos, juntamente com uma boa terapêutica farmacológica, estamos no bom caminho. Doença de Crohn e colite ulcerosa, há diferenças relativamente à alimentação que se deve fazer ou não? As recomendações gerais da alimentação não diferem muito de uma para a outra. E também dizer-vos que, de facto, nós não conseguimos ainda hoje dizer que existe uma alimentação ou uma dieta específica para a doença inflamatória intestinal.
nem para a doença de Crohn, nem para a colite ulcerosa. Portanto, isto é o ponto que estamos hoje em dia. Há várias dietas que têm sido estudadas, mas ainda não há, falta evidência científica suficiente para termos a certeza que alguma delas funciona. A abordagem que temos, e devido às características tão especiais desta doença e também à resposta que cada indivíduo tem face à doença, as suas tolerâncias alimentares, a gravidade dos sintomas, a resposta de cada indivíduo é diferente. Portanto, cada caso é um caso, como costumamos muitas vezes dizer, não é, Marina? Sim, aliás, nós é já partilhamos isto tantas vezes. Cada caso é um caso e, no caso da alimentação, a dieta melhor para aquela pessoa é aquela que é desenhada para ela. Dito isto, nós quando desenhamos a dieta personalizada, temos em conta exatamente se a pessoa tem uma colite ulcerosa ou se tem doença de Crohn. E porquê é que é importante isto? Porque a doença de Crohn afeta mais o intestino delgado e a colite ulcerosa afeta mais o intestino grosso. Dito isto, o que é que isto importa em termos de alimentação? Dizer-vos que no intestino delgado é onde há a absorção dos nutrientes e, portanto, as pessoas com doença de Crohn têm um risco acrescido de vir a ter mais déficits nutricionais e de virem a ter até desnutrição. E, portanto, nós temos que estar preocupados com os doentes de Crohn nesse sentido. Com os doentes com colite ulcerosa, temos a particularidade, portanto, que não é a única da colite ulcerosa, mas é mais dominante, a questão das perdas de sangue, que podem trazer perdas de ferro, exatamente, e com isso trazer também um risco acrescido de anemia. E então estamos atentos nesse sentido, atentos a que de facto essa pessoa tenha uma alimentação em que tenha alimentos ricos em ferro, ok? Portanto, o fígado, como muita gente não gosta, as carnes vermelhas, não é? Os feijões, e portanto podemos aí então desenhar à imagem da pessoa a alimentação. Doutora Carla Guimarães, estamos no final. Eu só queria dizer que, de facto, estas novas apresentações que nos são feitas relativamente à importância da nutrição nestas doenças, nas doenças inflamatórias intestinais, abre-nos aqui uma porta para dizermos que o nutricionista será, talvez a partir de agora, um elemento ainda mais ativo na equipa multidisciplinar desta patologia, o que é importante. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Muito obrigada pela sua presença no canal Obrigada APDI. À volta da mesa sentimos prazer e alegria, principalmente quando juntamos a família ou os amigos. E para quem tem colite ulcerosa, o que pode ou não pode comer é sempre uma eterna dúvida. Não desanimes, nem faças disso um drama. Açúcares e gorduras saturadas em excesso podem ser prejudiciais, assim como o consumo de alimentos processados. Cereais integrais, frutas e legumes podem ser um bom aliado. Para que não fiques em dúvidas, a APDI e a sua equipa de nutrição estão sempre aqui para te ajudar.